Meus amigos, está mais do que na hora da gente começar a falar do perigo que São Paulo está correndo. Aliás, não só São Paulo, mas o Brasil inteiro, e vocês vão entender por quê. Com Boulos à frente da maior cidade do país. Porque Boulos é Lula e Lula é Boulos, né? Então aqui em São Paulo, basicamente, nós teremos uma disputa entre Lula e Bolsonaro, ou entre Boulos e Ricardo Nunes. E já há algumas pesquisas aí que apontam o Boulos empatado tecnicamente com o Ricardo Nunes. Isso realmente é muito preocupante, meus amigos, porque nós sabemos que a esquerda no Brasil hoje tem o quê? Tem o Lula, né? O Lula é o único ali que, de certa forma, não vamos entrar em detalhes aqui, até porque a democracia relativa não nos permite falar sobre eleições, sobre caixas mágicas, sobre o que aconteceu em 22, né? Então, vamos limitar as palavras aqui. Mas o nome que a esquerda tem é o Lula, para contrapor a direita, para contrapor os conservadores, né? Que são maioria nesse país, a gente sabe disso, né? Então, quando o Lula se for, e eu não tô aqui incitando a morte de ninguém, um dia todos nós vamos morrer, né? Quando o Lula morrer, a esquerda não tem outro nome. Tem quem? Tem o Haddad, que é o poste do Lula? Não tem, né? O cara não tem carisma, o cara não é, digamos assim, um encantador de jumentos, como o Lula é, né? Então, o Boulos, ele pode ser essa figura alçada pela esquerda que pode, eventualmente, substituir o Lula. Gente, quem está na prefeitura de São Paulo, historicamente, tem muito capital político e tende a galgar outros cargos, seja governador do estado de São Paulo ou até a presidência da República. Olha o que aconteceu com João Dória. Ganhou para prefeito de São Paulo, ganhou capital político, ganhou exposição e alçou ao posto de governador, né? Se não fosse ali ele realmente ter entrado para a lata do lixo da história, poderia até se candidatar à presidência, né? Graças a Deus não aconteceu, mas de qualquer maneira eu enxergo que o Boulos pode ser um perigo nesse sentido também. Eu não vou nem entrar na questão do que ele pode fazer na prefeitura de São Paulo. Ele pode quebrar a economia de São Paulo, pode favorecer e abastecer em diversas formas e maneiras aí o MST, né, e outros grupos aí que não são alinhados com a democracia, digamos assim. Então realmente é um perigo sem tamanho. E neste vídeo eu gostaria que vocês compartilhassem ao máximo, assistam até o fim, porque a gente vai começar a desmascarar algumas faces do Boulos, né? Ou do Lula, porque como eu disse, Lula é Boulos e Boulos é Lula. É tudo farinha do mesmo saco, embora na minha opinião o PSOL seja ali uma ramificação mais extrema da esquerda no Brasil, né? Vamos começar falando aqui do que o Boulos fez. Justiça derruba publicações de Boulos com manipulação de pesquisa, tá? Não vou ler a matéria toda aqui para vocês, mas resumindo, trata-se de uma pesquisa que o Boulos divulgou, colocando ele como favorito, né? Colocando ele ali com 34%, o Ricardo Nunes com 29%, e a Tabata Amaral, ele omitiu a informação da Tabata Amaral, que está ali entre 10% na pesquisa, né? Bom, a Tabata parece que ela entrou na justiça para que o Boulos tirasse essa publicação e ganhou na justiça o direito que o Boulos tirasse, né? Qual que é a moral da história aqui? Eu vejo isso com bons olhos, por quê? A Tabata também é uma vertente da esquerda, né? Uma esquerda ali mais progressista, mais limpinha, né? De terno e gravata, né? Mais arrumadinha, mas é a esquerda, né? Ela representa ali o capital político dela e tudo mais, né? Tá ligado ali também a turminha de liberaloides, tá? Não o MBL porque eles têm um candidato deles, mas de qualquer maneira, a Tabata é esquerda. E poderia, eventualmente, no segundo turno, apoiar o Boulos, né? O que começa a parecer que não será o caso. E espero que não seja, né? Nós teremos um segundo turno aí em São Paulo e certamente o Boulos estará lá, né? Figurando entre o primeiro ou o segundo, mas estará no segundo turno. E o apoio da Tabata poderia ajudar a decidir essa eleição. Eu espero que eles continuem nessa briga aí, né? E isso não aconteça, tá? Agora vejam só. Tem um caso aqui muito específico que é uma pauta que a esquerda como um todo no Brasil levanta, que é essa questão de diferença entre homem e mulher no tratamento, principalmente no salário, questão salarial, né? Já tem a lei que prevê isso aí, não há desigualdade salarial entre homens e mulheres aqui no Brasil, né? O que há são narrativas, né? E sempre que falam disso não apresentam dados, não apresentam fonte, nem estatística, nada, né? É só da boca para fora mesmo. O presidente Bolsonaro foi questionado uma vez sobre isso, né? Lá no Cercadinho, em Brasília, quando ainda estava na presidência, e ele respondeu, olha, não tem isso no Brasil.
Se tiver, é só você ir lá e denunciar, porque tem uma lei que prevê isso aí. Uma mulher e um homem, na mesma empresa, ocupando o mesmo cargo, com o mesmo tempo de empresa, não podem ganhar salários diferentes. É simples, né? E isso não acontece no Brasil. Se acontecer, basta que haja uma denúncia e certamente as providências serão tomadas, né? Agora, se esse caso está ocorrendo, houve denúncia e nada foi feito, bom, aí sim tem coisa errada, a gente precisa falar sobre isso, tá? O que acontece, tá? Só para finalizar essa questão, é que os homens, eles se interessam por empregos mais arriscados, né? Empregos que geralmente pagam mais, porque são mais arriscados, são mais difíceis de fazer, e tem ali uma faixa salarial maior do que mulheres têm. Por exemplo, o homem, ele se interessa mais por, sei lá, trabalhar com eletricidade, né? Alguém vê mulher em cima do poste lá, trocando fio de energia? Não vê, porque as mulheres não se interessam por esse tipo de serviço, né? Elas se interessam por outros serviços. Geralmente serviços administrativos e tudo mais, né? Então, são profissões que têm mais risco e que pagam mais do que profissões que têm menos risco e pagam menos, tá? Essa é só a ponta do iceberg, não é toda a questão sobre essa história, tá? Mas ajuda a explicar por que essa diferença acontece no Brasil, que na verdade não é diferença, mas eles utilizam esses dados aí jogados ao vento de maneira desordenada para criar essa narrativa, tá? Então, assim, essa questão é muito cara ao PT, eles levantam essa bandeira, mas é aquela coisa, chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Eles falam isso, mas na verdade são eles que praticam, né? Boulos promete gestão igualitária, mas emprega e paga mais a homens, né? Então, tem até aqui a foto dele, um slogan da sua campanha, né? Um dos Mulheres com Boulos e Marta, né? Mulheres com Boulos e Marta. Ele escolheu a Marta, né? Que é a cara do PT, para ser a sua vice, né? Então, veja só. Gabinete de Guilherme Boulos, na Câmara dos Deputados, tem 50% mais homens do que mulheres. E a média salarial delas também é inferior. Pré-candidato à Prefeitura Paulista, o deputado federal Guilherme Boulos prometeu que, caso seja eleito, metade do seu secretariado será feminino. No entanto, em seu gabinete na Câmara dos Deputados, há 50% mais homens contratados e em média salarial superior à das mulheres, não é? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Sei lá que ditado que vai se adequar a isso, mas é a mesma coisa que o Lula fez na campanha. Falou tanto de igualdade entre homem e mulher. Quantas ministras mulheres existem hoje no governo federal? 3, 4, né? Eu lembro aqui de duas, a Anísia Trindade, que é a da saúde, e a Margarete Menezes, que eu não sei de qual pasta é, não vou mentir para vocês, eu não lembro. É muito ministro para lembrar, né? No governo Bolsonaro era muito fácil. Mas você tem pouquíssimas mulheres, 3 já fizeram um acordo bilateral com o Lula, né? Onde o Lula entrou com a bota e elas entraram com a bunda, né? Levaram um pé na bunda, né? E foram substituídas por homens brancos, héteros, né? Como o PT adora rotular as pessoas. E aí, inclusive a Margarete Menezes, né? Que acho que é ministra da Cultura, deve ser, né? Ou uma dessas secretarias aí. Ela foi contratada como ministra, nomeada como ministra, e ela usou dinheiro público para contratar ela mesma, né? Porque parece que ela é cantora, sei lá, eu não conheço ela, né? Mas olha que coisa, inclusive foi denunciada e vai ter que se explicar para a justiça porque ela contratou ela mesma com dinheiro público para fazer show, né? Mas tudo bem. Tá aí o Boulos dizendo que vai ter 50% de seu secretariado formado por mulheres, mas não dá o exemplo no seu gabinete, né? Que tem mais homens e que ele paga, né, deixa ali os cargos mais altos para homens, né? Então tem mais homens e eles são muito melhor remunerados do que mulheres, tá? Então tá aqui a hipocrisia, o Boulos sendo desmascarado. O Lula falou uma coisa, quando foi empossado, já fez outra totalmente diferente. O Boulos está falando uma coisa e certamente, se Deus quiser isso não aconteça, mas se ele for eleito, vai fazer outra coisa. Boulos é Lula e Lula é Boulos. É um mentiroso. Promete uma coisa e vai fazer outra completamente diferente. Nós não podemos correr o risco de ter esse sujeito no comando da maior cidade do país, num dos maiores PIBs do mundo, tá? Não podemos permitir de forma alguma que esse sujeito atinja o seu objetivo, porque eu não me refiro só à questão econômica, social, política, moral, em todos os sentidos o Boulos será um desastre para São Paulo, não só para São Paulo, mas para o Brasil como um todo, porque o que acontece aqui
reflete no país, né? Para finalizar, olha isso aqui. PSOL vai ao Ministério Público Federal para liberar livro com sexo explícito. Veja, pergunto para você, pai, mãe, que tem filho em idade escolar. Você gostaria que o seu filho, a sua filha, tivesse acesso a um livro com sexo explícito na escola? Eu acredito que não. Questão sexual deve ser tratada no seio familiar, entre pais e filhos, não na escola. O Estado não tem que se meter nisso aí, né? Apenas ali realmente a educação relativa a temas didáticos, tá? Ao corpo humano, anatomia e afins. Somente, né? Falar ali no máximo de DSTs e tudo mais. Eu acredito que isso aqui não deve ser do agrado de todo mundo. Então, compartilhe essa informação. Boulos é Lula, Lula é Boulos. Tudo que o Lula fez foi mentir para o povo. Isso está mais do que provado. O Boulos está fazendo a mesma coisa. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.